Olá, queridos. Boa noite. Graça e paz. Independente do momento, do horário que alguém for ver ou ouvir essa mensagem, a oração que a gente faz no nome de Jesus é que essa palavra ela alcance seu coração, ela traga luz ao seu e ao nosso entendimento. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma vez, passamos algum tempo sem ministrar, mas não quer dizer que desistiu. Estamos de volta e queremos compartilhar uma mensagem da parte de Deus, compartilhar com cada ouvinte, seguidor, não importa, cada pessoa que vê ou ouvir essa mensagem. Amém? Então, o título, nós podemos dar o título dessa mensagem é Caminhando em Sabedoria, né? Que é algo que nós podemos adquirir por meio do conhecimento da palavra. Porque a sabedoria que vem de Deus é aplicar o conhecimento da palavra na minha vida, né? E decidir, né, andar em sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que é andar no conhecimento da palavra. Amém? Então, a gente começa vendo um momento na vida de Jesus e na vida de alguns discípulos que estavam com ele ali no Getsemane. Então, a gente não vai ler o texto todo, mas eu quero frisar mais o versículo, Mateus 26, versículo 40 e 41, que ele diz o seguinte: mas ao retornar à presença dos seus discípulos, então, segundo a palavra, tinha 3 discípulos ali, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Então, assim, Jesus, ele contava com a companhia dos seus discípulos para ficar em quê? Em vigilância, em oração, em intercessão, naquele momento assim, digamos, um momento especial na vida do Senhor e na vida de seus discípulos também. Mas, sabe, e ele volta onde eles estavam e os encontra dormindo. E a gente vê, se a gente começar a observar para nós mesmos, a gente vai entender que em determinados momentos da nossa vida a gente está dormindo, né? A gente se encontra envolvidos com coisas que só estando dormindo espiritualmente para estar envolvido em coisas e momentos assim que Deus não quer que a gente esteja, tipo lugares e momentos. Muitas vezes a gente está em momentos ou em determinado ambiente que o Senhor não quer estar, né? E muitas vezes por isso que Ele nos orienta, né, a verdadeiramente andar em sabedoria. E Jesus, o
que chama a atenção aqui também, que não tinha só Pedro ali, mas Jesus, ele frisa, ele direciona diretamente a Pedro a palavra e cita o seu nome. Então Jesus disse a Pedro, né? Jesus já via em Pedro uma liderança. Jesus já via em Pedro, sabe, onde deveria ter um posicionamento diferenciado, né? E muitas vezes, momentos da nossa vida é assim também. Jesus, o Senhor, quando veio, Jesus não falou primeiro com Eva, Jesus falou com Adão, né? E dentro do lar, certamente o Senhor vai se dirigir primeiramente ao cabeça do lar. E aí chega o momento da gente se posicionar e verdadeiramente seguir uma direção dada por Deus. Bem, e no versículo 41 ele diz assim: vigiai e orai. Então Jesus, ele dá uma instrução, sabe? É uma instrução, um conselho, uma direção, uma advertência que ecoa até os dias de hoje. Isso é bem atual para hoje. Essa direção, esse conselho, essa advertência: vigiai e orai. Então, se a gente estiver dormindo, não tem como estar vigilante, né? E o vigiar é você estar atento. E eu pude ver a palavra atento, o que ela significa. Ela tem um significado mais profundo, que é prestar atenção. Vigiai, esteja atento, preste atenção, né? Esteja concentrado em quê? Naquilo que Deus te entregou. Esteja alerta, né? Esteja aplicado no que você faz, no que você está fazendo. Esteja aplicado naquilo que Deus orientou fazer. No que vê, no que ouve, né? Esteja atento a isso, no que você vê, no que você ouve. Seja cuidadoso. Isso se resume aqui em vigiar, estar atento, né? Vigiai e orai. Por quê? Quando a gente está assim, quando a gente está atento, quando a gente presta atenção, quando a gente está aplicado no que está fazendo, quando a gente está atento no que está vendo e ouvindo, então o Espírito de Deus, ele vai nos direcionar como orar corretamente. Você vai estar atento, você vai estar ligado e conectado ao Espírito de Deus, ao Senhor, a ponto, querido, de você perceber as ameaças do inferno à distância. Por isso que devemos estar dessa forma, atentos, vigilantes. E posteriormente ele fala: e orai. E orai. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5.
5,15. Ele diz, portanto, estai atentos. Então isso é uma referência bem poderosa, que ela está bem associada a esse texto de Mateus 26:41. Estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Então, a vigilância, a atenção, ela está diretamente voltada para mim mesmo. Ela está diretamente voltada e associada à minha própria vida, ao meu viver, ao meu caminhar. Não é estar atento aos outros, a como os outros estão andando, ao que os outros estão fazendo. Não, é estar atento como eu estou andando, como eu estou me procedendo, o que eu estou fazendo. E para quê? Para que o meu procedimento não seja semelhante aos insensatos. Ao 16 ele diz, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então muitas vezes na concepção humana, esse texto quando fala aproveitando cada oportunidade, e assim existe tipo uma ideia humana que aquelas oportunidades que Deus dá no dia a dia para falar de Jesus para a pessoa, é também. Mas tem coisas que Deus nos entregou para estar fazendo, então isso é oportunidades que Deus está nos dando para anunciar a palavra, anunciar o Evangelho, para semear a boa semente, a semente da vida que já está dentro de nós. Portanto, não sejais faltos de juízo ou insensato, mas buscar e compreender qual é a vontade do Senhor. Então, eu preciso estar atento de uma tal forma, sempre procurando entender e compreender a vontade do Senhor para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Então, tudo está voltado assim para a minha vida. Eu estava ouvindo algo esses dias que é algo muito profundo. Ei, Bíblia não é para mim ler, para pregar para os outros. Bíblia é para mim ler, compreender e viver. Para que depois possa compartilhar da alegria de viver o Evangelho. E isso é profundo, querido. Isso é muito bom. E isso é poderoso demais. A pregação mais poderosa que existe não está apenas em verbalizar textos bíblicos, mas está na vivência, na convivência que a gente possa ter com o Senhor, a relação pessoal, e decidir viver aquilo que medita, que estuda na palavra. Isso é para mim, querido. Isso é para mim. Isso é para mim acordar para a vida. Então a gente precisa fazer isso. Procurar compreender a vontade de Deus. Por quê? Aí o Senhor, ele fala sobre a tentação. Ele diz, para que não entre em tentação. Ou seja, para que você não seja levado, arrastado pela tentação. Porque a tentação, ela vem, querido. Mas, se a gente permanecer firme, ou seja, ela vem, ela passa pela gente.
Então ela não vai ter êxito, ela não vai ter o sucesso de poder nos arrastar junto com ela e querer nos levar junto com ela e, sabe, nos levar para o buraco. Né? Então, se Jesus ele foi tentado, irmão, ela vem. A tentação ela vem por meio do próprio Satanás, ela vem por meio de influência enganosa, ela vem por meio de ideias, de pensamentos. Isso se dá mais a uma mentalidade não renovada com a palavra. Ou seja, é quando a gente passa a negligenciar a palavra. Então, não vamos vivenciar com uma mentalidade, não vamos viver com a mente renovada. Então, é presa fácil. Aleluia. Então, precisa resistir. Quando resiste, ela passa. Uma vez que alguém não resiste à tentação, ela o conduz para o buraco. Pode ter certeza. Ela vem por meio de pessoas, por meio de pensamentos, de ideias que surgem. E aí a gente tem que estar atento, sensível. O envolvimento com as coisas externas, querido, demais nos torna insensível ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler o 8 para adiantar. Então, sede sensatos e vigilantes. Mais uma vez, seja sensato e seja vigilante. Esteja atento, esteja alerta, acordado, posicionado. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão. Ele não é um leão, ele anda ao redor. Procurando o quê? Oportunidade. Procurando oportunidade. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque dar lugar é dar campo para ele, dar espaço para ele agir, para ele atuar. Mas sabe, querido, e por isso a gente precisa estar atento, vigilantes, sempre mantendo uma relação pessoal com Deus, não abrindo mão, rugindo e procurando a quem devorar. Então ele está procurando que oportunidade. Então, se a pessoa estiver insensível, está semelhante a uma presa fácil. E aí, meu irmão? Então, o diabo, a palavra diabo é o quê? O diabo é um oponente. Nenhuma ação. Porque o diabo é o meio que acusador, caluniador e defamador. Esse é o verdadeiro nome do diabo. Caluniador, é defamador, é acusador. Então, à medida que ele tem espaço, ele vai fazer isso. E se em algum momento a gente andou assim, sabe? É momento de posicionamento. Isso é pra mim, eu tô pregando pra mim. A gente precisa ter cuidado com as tentações, com o que ouve, com o que vê, com os convites, principalmente convites. Aleluia. Então, a pessoa que vive
nessas práticas de quê? De acusador, de caluniador, de deformador, sabe? Ele está mostrando a quem ele pertence. Então a gente não deve brincar com isso. Porque o Satanás, ele não vai se materializar em pessoa e andar fazendo isso. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas crentes, que se diz crentes. Você não deve ser crente evangélico, não. Você deve ser, sabe o que? Um filho de Deus. A palavra não nos chama de evangélico. A palavra nos chama de filhos de Deus. Somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Então a gente precisa, sabe, de verdade vivenciar isso. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz o seguinte: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Então, andar no Espírito é a gente se submeter à liderança e ao governo do Espírito. E sabe, se a palavra nos orienta e nos ensina a andar assim, é porque a gente é capaz de andar e de viver assim. Amém? Então, João 8, eu vou ler só esse texto aqui, João 8, quarenta 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amarias, pois eu procedo de Deus e estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vós não podeis entender a minha linguagem. É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então a gente não pode viver nessa condição de incapacidade de ouvir Deus. Nós somos capazes de ouvir Deus. O Espírito de Deus habita em nós, queridos. Nós somos um recipiente de Deus, onde Deus colocou o seu melhor, onde Deus colocou o seu Espírito, a sua vida foi em nós. Então não podemos se dar a isso de viver incapacitados de ouvir Deus, de ouvir o Espírito, de ouvir o Senhor, de entender Ele. A maior desobediência que existe, querido, é eu ouvir Deus, entender e não atender. Ouvir, entender e não atender. Quer ver o que é pecado? Pecado é isso, na vida do cristão, do Filho de Deus. Aleluia. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Olha só o diálogo que Jesus está tendo com os judeus. De pessoas que questionam a sua filiação como filho de Deus, a sua autoridade, a sua autonomia de pregar e ensinar. Né? E quereis realizar os desejos de vosso pai. Qual era o desejo deles ali? Era matar Jesus. Então quem vive nessa condição, o desejo de ver o outro mal, e muitas vezes se dá, querido, pelo simples fato da pessoa não se reunir mais com alguns irmãos no mesmo lugar, sabe? Assim, na concepção de muitos, essa pessoa ela foi abandonada por Deus, não pertence mais ao grupo deles. Olha só de onde procede isso.
irmãos, é disso aqui. O desejo do vosso pai, ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade. Por que ele diz jamais se apoiou na verdade? Porque ele sempre conheceu e conhece a verdade, mas jamais se apoiou nela, jamais dependeu dela. Então, está aqui quem mais conhece a palavra, Satanás. Por isso que ele faz questão de enganar muitos cristãos, usando pessoas. Porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Então a pessoa que anda nisso, querido, olha só quem ele está imitando. A pessoa quando defama, quando calunia, a pessoa quando ele é defamador, ele é caluniador, ele é acusador, a verdade não está nele. Ele está mostrando quem ele é, ele pertence. Ele está fazendo exatamente aquilo que ele está sendo influenciado a fazer. Porque ele diz aqui, ó, jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Então, se ele nunca se apoiou na verdade, é porque ele sabe da verdade. E, infelizmente, existe algumas pessoas que conhecem um pouco da verdade, mas não procuram viver nessa verdade. Assim, então, se acha no direito de acusar, de defamar, sabe, isso tem procedência no inferno. Você está imitando exatamente o diabo. Mas Deus, querido, Ele não quer isso para a nossa vida. Deus quer que seus filhos, eles sejam verdadeiramente filhos de Deus, eles sejam guiados, conduzidos pelo Espírito, direcionados por Deus, vivendo em amor, sabe, irmão? Independente da placa, independente, querido, você é meu irmão, cara, e pronto. Toda vez que eu me lembro de você, cara, eu vou orar por você, vou interceder por sua vida, sabe? Isso é o amor de Deus em evidência, é o amor de Deus em ação. Então pare, meu irmão, de caluniar, de falar, de taxar, de desigrejar, de desviado. Meu irmão, para com isso. Você é filho de Deus. Isso não é amor, não. Principalmente você que prega, irmão. Não suba em uma plataforma com um microfone. Irmão, procure entender a vontade de Deus. Procure, irmão, ministrar o evangelho da graça para edificação de pessoas, de vidas. Esse é o nosso posicionamento. É mudança. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Os escândalos que eles estão por toda parte. A gente não precisa ser mais um. Amém? Então, querida, essa é a mensagem que eu quero deixar. E agradecer ao Senhor por esse momento. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, Ele nos conduza sempre. Sempre, sempre. Amém? Então, até a próxima. Deus é bom e o diabo não presta. Amém?